Olá, meus pré-universitários. Vamos dar início ao capítulo 6 do nosso módulo. Vamos trabalhar com equações. EBS Matemática, seu curso online em sua casa. A primeira equação que vamos ver hoje é a de primeiro grau. Eu quero que você guarde o seguinte. A equação é como se fosse uma balança de braço. Aquela balança de feira, que eu terei dois braços e quero buscar o seu equilíbrio o tempo todo. Equação é isso. Eu tenho dois membros, que seriam os braços da balança, e eles são equilibrados. Um lado vai ser igual ao outro. Vamos ver algumas equações, vamos trabalhar o passo a passo e você vai acertar essa questão no seu vestibular. Equações de primeiro grau. A forma geral dela é ax mais b igual a zero. O a e o b são chamados coeficientes e o a deve ser sempre diferente de zero. Por quê? Porque se o a for igual a zero, vai eliminar a incógnita, que no caso é o x. Pessoal, uma coisa importante também. O próprio nome do assunto, a equação de primeiro grau, já te dá essa ideia. Primeiro grau porque o x está elevado a 1. Eu tenho uma igualdade, dois membros como se fossem braços de uma balança, e o x está elevado a 1. Então, como é que você vai resolver esse tipo de equação? A sua obrigação é isolar a incógnita, ou seja, isolar o x. Ax mais b é igual a zero. Se eu tenho o mais b em um lado da equação, ele passa para o outro lado com a operação trocada. Se é mais, se é uma soma, passa a ser uma subtração. Teremos ax igual a menos b. Só que eu ainda não isolei a incógnita. Eu tenho uma multiplicação dela por a. Então, se está multiplicando, passa com a operação inversa. X é igual a menos b sobre a. Essa expressão aqui, pessoal, chama-se raiz da equação. Raiz da equação. A forma menos b sobre a. Alguns alunos já fazem essa equação sem muito cálculo. Só observa quem é b e quem é a e joga nessa expressão. Como, por exemplo, 2x mais 5 igual a zero. Se eu sei que x é igual a menos b sobre a, o valor de b, 5, fica menos 5, e o valor de a é 2. Logo, a resposta é menos 5 sobre 2. Vou te contar um segredo aqui. Essa ideia de isolar a incógnita, passando tudo para o outro lado, é uma equação meio abrasileirada, porque na verdade não se faz assim. É pensando realmente na ideia de pesos e contrapesos da balança de braço. Exemplo, 2x menos 5 igual a 13. A minha obrigação é isolar a incógnita. Então, tudo que estiver próximo dela, eu não quero. Eu tenho menos 5. Para eliminar o menos 5, eu devo somar mais 5 nesse membro. Agora tem um problema. Ao somar o 5 de um lado e não somar do outro, você vai desequilibrar a balança. A equação é uma balança. Então eu vou somar mais 5 nos dois lados da equação. Teremos, portanto, 2x menos 5 mais 5 é igual a 13 mais 5. Se eu somei 5 de um lado e somei 5 do outro, permanece equilibrada a nossa equação. Já podemos cancelar o menos 5 e o mais 5. Temos 2x igual a 18. Agora, o x não está isolado. Já consegui dar um passo interessante. Mas eu tenho aqui ainda multiplicado por x o 2. Se eu quero eliminar uma multiplicação, basta fazer uma divisão. Se eu dividir 2x por 2, eu elimino esse 2. Mas eu desequilibrei a balança. Então, é obrigatório dividir por 2 também o segundo membro. 2x sobre 2, eu posso simplificar o 2 com 2. X é igual a 18 por 2, que dá 9. Já a equação de segundo grau tem esse nome porque tem um x elevado ao quadrado. A sua forma geral é ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. O a, b e c são chamados coeficientes e o a sempre diferente de zero.
Não se esqueça, se o a for igual a zero, nós vamos eliminar o x elevado ao quadrado e, logicamente, vamos deixar de ter uma equação de segundo grau. Geralmente se resolve a equação de segundo grau aplicando as fórmulas de delta e Bhaskara. Lembrando que delta é chamado de discriminante. Vou aplicar delta e Bhaskara para resolver uma equação de segundo grau. É claro que existem outras formas de resolução, mas os alunos do Brasil preferem trabalhar com delta e Bhaskara. Delta, ou discriminante, é b ao quadrado menos 4ac. E Bhaskara, por sua vez, é menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Primeiro passo, calcular o delta, ou discriminante. Segundo passo, calcular as raízes utilizando a fórmula de Bhaskara. Exemplo, x ao quadrado menos 12x mais 35 igual a zero. A questão quer saber quais são as suas raízes. Primeiro passo, identificar os coeficientes. O a é igual a 1, o b é igual a menos 12 e o c é igual a 35. Cuidado que as questões podem trocar as posições dos termos. O a acompanha o x ao quadrado, o b acompanha o x e o c é o chamado termo independente. Vamos aplicar delta, que é b ao quadrado menos 4ac, menos 12 ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Menos 12 ao quadrado. Se o expoente é par, o número fica positivo. Fica 144 menos 4 vezes 1 vezes 35 dá 140. Delta vai ser igual a 4. Posteriormente, aplicamos Bhaskara. X é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. X é igual menos da fórmula com menos do 12, fica mais. Mais ou menos a raiz de 4 é 2, sobre 2 vezes 1 dá 2. Teremos duas raízes, x1 e x2. 12 mais 2 dividido por 2 dá 7. 12 menos 2 dá 10. Dividido por 2, 5. Perceba que nós teremos duas raízes. Uma somando e outra subtraindo a raiz de delta. É bom ficar atento a essa relação, chamada relações de Girard, mas conhecido na oitava série, que agora é o nono ano, como soma e produto das raízes de uma equação de segundo grau. Nós temos a forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, como sendo a forma de uma equação de segundo grau. Eu posso relacionar as suas raízes com os seus coeficientes. x1 mais x2 dará sempre menos b sobre a. x1 vezes x2 será sempre c sobre a. Guarde essas relações que elas serão cobradas em seu vestibular. As equações biquadradas também são importantes para nós aprendermos. O que seria uma equação biquadrada? A sua forma é ax à quarta mais bx ao quadrado mais c igual a zero. Como vamos resolver uma equação biquadrada? Fácil. O próprio nome biquadrada quer dizer que eu vou ter um quadrado elevado a um quadrado. Então, a forma ax ao quadrado mais bx ao quadrado mais c igual a zero. E vou utilizar uma incógnita auxiliar, por exemplo, y. Vou dizer que o x ao quadrado é y. Então, se x ao quadrado for igual a y, nós vamos reduzir essa equação ao segundo grau. Ay ao quadrado mais by mais c igual a zero. Encontro as raízes dessa equação e volto para essa substituição. Encontrarei os valores de x. Exemplo, x à quarta menos 13x ao quadrado
mais 36 igual a zero. Eu sei que x à quarta é, na verdade, x ao quadrado elevado ao quadrado menos 13x ao quadrado mais 36 é igual a zero. Agora eu vou utilizar o artifício. Eu vou chamar x ao quadrado de y. X ao quadrado é igual a y. Teremos a seguinte equação. Y ao quadrado menos 13y mais 36 é igual a zero. Uma equação de segundo grau. Eu sei que o A é igual a 1, o B é igual a menos 13 e o C é igual a 36. Delta, ou discriminante, B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta vai ser igual a menos 13 ao quadrado, 169, menos 4 vezes 1 vezes 36, dá 144. Delta é igual a 25. Calculando Bhaskara, obteremos menos B, menos com menos dá mais ou menos a raiz de delta, que é 5 sobre 2 vezes A. y1 e y2. 13 mais 5, 18, dividido por 2, dá 9. 13 menos 5 dá 8, dividido por 2, dá 4. Agora, cuidado! Esses são os valores de y. Nós queremos os valores de x. Volte agora àquele artifício. Lembre que x ao quadrado é igual a y. E temos duas possibilidades de resposta para y. Para y igual a 9, nós teremos x ao quadrado é igual a 9, x é igual, o expoente par sempre passa mais ou menos a raiz. Mais ou menos raiz de 9, x é igual, mais ou menos 3. Também faremos para o y igual a 4. X ao quadrado é igual a 4, x é igual a mais ou menos raiz de 4, x é igual a mais ou menos 2. A equação biquadrada pode chegar a ter 4 soluções reais. Nesse caso, a solução é menos 3, menos 2, 2 e 3. As equações que possuem alguma expressão algébrica dentro de uma raiz são chamadas de equações irracionais. Como resolvê-las? Podemos pensar na ideia da balança. Eu quero sempre fazer uma operação de um lado e do outro para permanecer o equilíbrio da equação. Nós temos aqui a raiz quadrada de x mais 1 igual a 2x menos 1. Nossa obrigação é eliminar essa raiz. Para eliminar a raiz, basta utilizar a sua operação inversa, que é a potência. Então, eu posso elevar o primeiro membro ao quadrado. Problema, eu desequilibrei a minha equação. Para voltar a ser uma expressão equilibrada, a nossa obrigação é elevar o outro lado também ao quadrado. Posso cancelar a raiz com o expoente, tiramos dela o x mais 1. E observe que no segundo membro apareceu um produto notável. É o quadrado da diferença de dois termos. Primeiro termo ao quadrado, 4x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, 4x, mais o quadrado do segundo, 1 ao quadrado é 1. Eu vou organizar agora a minha equação e vou aplicar delta e Bhaskara. 4x ao quadrado menos 5x igual a zero. Veja que o mais x passou menos x, ficou menos 5x, e o mais 1 passou menos 1. Cancelei com o mais 1 que estava no segundo membro. Temos uma equação de segundo grau. Lembrando que, pessoal, geralmente se resolve as equações de segundo grau aplicando delta e Bhaskara, mas eu tenho alguns casos especiais, como esse. É uma equação incompleta em C, ou seja, está faltando o termo independente. Eu posso aplicar a fatoração, o fator comum,
visto anteriormente, lá no capítulo 5. Coloco o x em evidência. Primeira parcela sobrou 4x. E na segunda parcela sobrou 5. Eu tenho uma multiplicação a qual a resposta é 0. E para ter uma resposta zero em uma multiplicação, temos duas possibilidades. O primeiro fator igual a 0 ou o segundo fator igual a 0. X igual a 0 ou 4x menos 5 é igual a 0. Observem que sempre que o c for igual a 0, uma das raízes será 0. A outra eu vou descobrir resolvendo essa equação em primeiro grau. O menos 5 passa mais 5 e o 4 que está multiplicando passa dividindo. x1 é 0 e x2 é igual a 5 quartos. Mas, cuidado, pessoal. A nossa obrigação é sempre fazer a verificação. Eu não posso admitir a resposta de primeira. Nossa obrigação é observar se ela é válida ou não. Como eu farei isso, professor? Simples. Para se fazer a verificação, basta pegar a equação original, ou seja, raiz de x mais 1 é igual a 2x menos 1, e colocar os valores encontrados nessa equação. Para x igual a 0, nós teremos 0 mais 1 é 1, então raiz de 1. 2 vezes 0 é 0, ficou o menos 1. A raiz de 1 é igual a 1. Como é que 1 pode ser igual a menos 1? Perceba que ao fazer a verificação, nós tivemos respostas diferentes. Portanto, x igual a 0 não é raiz dessa equação. Vamos fazer agora o teste para x igual a 5 quartos. Pegue a equação original e coloque no lugar de x 5 quartos. Raiz de 5 quartos mais 1 é igual a 2 vezes 5 quartos menos 1. O MMC é 4. 4 dividido por 4 é 1, vezes 5, 5. Aqui embaixo é 1. 4 por 1 dá 4, vezes 1 é 4. 2 vezes 5, 10. 10 por 4 deu 5 meios, menos 1. 5 mais 4, 9. 9 quartos, tirando da raiz, vai dar 3 meios. Teremos aqui 3 meios igual a 5 meios menos 1. MMC de 2 e 1 dá 2. Divide e depois multiplica. 2 dividido por 2 dá 1, vezes 5, 5, menos 2 dividido por 1 dá 2, vezes menos 1, menos 2. 3 meios de um lado e 3 meios do outro. Isso quer dizer que a raiz 5 quartos ela é verdadeira. A resposta, apenas 5 quartos. Muitas vezes o aluno acha as duas respostas e não faz a verificação e vai marcar errado. Sabendo fazer, vai acabar perdendo a questão no vestibular. Para encerrar o capítulo 6, falta apenas a análise dos sistemas de equações, que seriam equações com as mesmas incógnitas e com as mesmas raízes. Eu vou te explicar hoje 3 formas de resolução. Nós podemos utilizar a substituição, a adição ou a comparação. E o nosso exemplo está aqui no quadro. X mais y igual a 5 e x menos 3y igual a menos 7. Eu quero buscar a solução que contemple as duas equações. Vamos observar agora qual é a regra para a substituição. Primeiro passo, enumerar as equações. Segundo passo, escolher uma das equações e isolar uma das incógnitas. Terceiro passo, substituir na outra equação essa incógnita isolada. Quarto passo, substituir na expressão do segundo passo a incógnita encontrada. Quinto passo, representar a solução do sistema na forma S igual para ordenado x e y. Pois bem, vamos enumerar as equações. A primeira equação, x mais y igual a 5,
E a segunda equação, x menos 3y igual a menos 7. Eu vou escolher, por exemplo, a primeira equação. Equação 1, x mais y é igual a 5. E vou isolar uma das letras. Vou isolar o x. X é igual a 5 menos y. Agora, vou pegar a segunda equação e no lugar de x, colocar a expressão 5 menos y. Então, vamos substituir x igual a 5 menos y em 2, na equação 2. A equação 2, ela é x menos 3y igual a menos 7. 5 menos y, que é o valor de x, menos 3y menos 7. Menos y menos 3y dá menos 4y. Menos 7 menos 5, pois o mais 5 passa menos 5 para o outro lado, vai dar menos 12. Multiplico a equação por menos 1. Temos que 4y é igual a 12. Isso implica que y é igual a 3. Agora, eu volto para o segundo passo e no lugar de y, coloco o que eu acabei de encontrar. X é igual a 5 menos 3, x é igual a 2. Já reconhecendo quem é x e quem é y, podemos montar a solução, que é o par ordenado x e y, ou seja, o par ordenado 2 e 3. O segundo método chama-se adição, e estas são as regras. Primeiro passo, enumerar as equações. Segundo passo, preparar uma das equações. Em alguns casos, devemos preparar as duas, para deixar opostos os coeficientes de uma mesma incógnita. Terceiro passo, somar as equações. Quarto passo, substituir em qualquer uma das equações, 1 ou 2, a incógnita encontrada. Quinto passo, representar a solução do sistema na forma S igual para ordenado x e y. Vamos enumerar as equações. Primeira equação e segunda equação. Na adição, nossa obrigação é ter duas incógnitas com sinais opostos nas duas equações. Eu posso, por exemplo, multiplicar a segunda equação por menos 1. Teremos a primeira, x mais y, igual a 5, e a segunda, com todos os sinais trocados, menos x, mais 3y e 7. Vamos agora somar as equações. X mais menos x, podemos cancelar. Y mais 3y, 4y. 5 mais 7 dá 12. Y é igual a 3. Para encerrar a questão, basta escolher uma das duas equações. Vou escolher a primeira. A primeira equação, vou substituir y igual a 3. X mais 3 é igual a 5. X é igual a 2. Solução, par ordenado x2, y3. Já o terceiro método é a comparação. E a regra é a seguinte. Primeiro passo, enumerar as equações. Segundo passo, isolar a mesma incógnita em ambas as equações. Terceiro passo, igualar as duas expressões. Quarto passo, substituir em qualquer uma das equações a incógnita encontrada. Quinto passo, representar a solução do sistema na forma S igual para ordenado x e y. Eu tenho certeza que muitos de vocês não viram essa forma de resolução nas escolas. Os professores preferem trabalhar com a substituição e a adição. E geralmente o aluno prefere utilizar a substituição, pois é um método que é cíclico e sempre da mesma forma. Já a adição, temos que pensar um pouco mais. Mas para o vestibular eu te peço que dê um pouco mais de atenção à adição, pois deles é o mais rápido. Vamos para a comparação.
x mais y igual a 5, x menos 3y igual a menos 7. Eu vou isolar x em ambas as equações. A primeira, nós teremos x igual a 5 menos y. E na segunda equação, nós teremos x igual a 3y menos 7. As duas equações, elas são iguais a x. Então, já posso igualar as duas. 5 menos y é igual a 3y menos 7. Só um parêntese aqui, pessoal. Essa ideia de você igualar as duas equações, na matemática chama-se transitividade. Por exemplo, se eu tenho A igual a B e B igual a C, por transitividade, o A vai ser igual a C. O B funcionaria como um elo entre A e C. Se A é B e B é C, logicamente, A vai ser igual a C. É uma propriedade chamada transitividade. É o que eu fiz aqui. Se x é 5 menos y e x é 3y menos 7, logicamente, 5 menos y é igual a 3y menos 7. Pois bem, o menos y passa mais y e o menos 7 passa mais 7. 5 mais 7 é igual a 3y mais y. 12 é igual a 4y. Passa o 4 dividindo, y vai ser igual a 3. Perceba que onde eu colocar a incógnita, eu acharei a resposta tranquilamente. Tendo y igual a 3, eu vou escolher agora uma das duas equações para substituir esse valor encontrado. Vou escolher, por exemplo, a primeira. A primeira equação, nós temos que x é igual a 5 menos y. Eu vou substituir y igual a 3. X é igual a 5 menos 3. X é igual a 2. Solução para ordenado x2 e y3. Por gentileza, meus pré-universitários, diga que valeu. E não se esqueça, quem planta dedicação vai colher aprovação.